gostaríamos agora de falar da virtude da justiça. Bom, estamos falando de virtudes humanas, não é? São as virtudes cardeais. É interessante notar, e aqui gostaria de gastar um tempinho explicando por que essas virtudes são chamadas de cardeais. Porque elas andam de vermelho como os cardeais? Não. As virtudes são virtudes cardeais porque a palavra cardeal vem de cardo. Cardo é o eixo ao redor do qual giram as outras virtudes. Então existem outras virtudes além dessas quatro, não é? Acontece que estas quatro são o eixo ao redor do qual giram as outras virtudes. As outras virtudes dependem delas, não é? Por exemplo, a virtude da temperança tem outras virtudes que dependem dela. Por exemplo, a virtude da castidade, que é uma virtude, vem da temperança. A virtude da sobriedade vem da temperança. Então, existem outras virtudes que derivam destas quatro virtudes. Então, as quatro virtudes cardeais são as virtudes fundamentais. Então, vejam, nós já vimos três virtudes: temperança, prudência e fortaleza. Usando a comparação de Platão, nós víamos hoje de manhã que existem três realidades em nós. Uma é a razão. Uma razão que está no seu lugar devido é a virtude da prudência. Outra realidade que está em nós é a ira. A ira, bem utilizada, é a virtude da fortaleza. E uma terceira realidade é o desejo. E o desejo moderado, equilibrado, é a virtude da temperança. Ok? Então já vimos essas três coisas, a pessoa sadia com essas três virtudes. E agora então vamos ver a justiça. Primeira coisa que a gente tem que dizer a respeito da justiça é que não sobrou nada para ela, né? Se nós já vimos essas três partes, o que é que sobrou para a virtude da justiça? É que a virtude da justiça não é uma virtude que diz respeito ao indivíduo somente, mas diz respeito ao relacionamento do indivíduo com as outras pessoas, com a sociedade. Então, a primeira coisa que nós devemos dizer é que existe na pessoa sadia um bom relacionamento das partes da alma, das faculdades da alma. Eu estou usando a palavra partes, mas é uma palavra inadequada. São as faculdades da alma, a faculdade intelectiva, irascível e concupiscível, usando uma palavra mais fácil de entender, a inteligência, a vontade e o desejo precisam estar organizadas. Esta organização, quem manda? A prudência, a fortaleza, a temperança. Mas existe a organização também do nosso relacionamento com as outras pessoas. Nós não somos uma ilha, nós precisamos organizar nosso relacionamento com os outros. E aqui, então, a virtude da justiça. Bom, mas ninguém acha que a justiça é uma virtude. Esse é o problema. Ou seja, você entende o que é a justiça. A justiça para nós é uma reivindicação, não é isso? Queremos justiça! Você entra com um pedido no tribunal, eu quero justiça! Todo mundo entende o que é justiça. O que é a justiça? Justiça é atribuir a cada um aquilo que é seu. Em latim se diz unicuique suum. A cada um o seu. Justiça é dar a cada um o seu. Jesus disse mais ou menos isso quando ele disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a cada um a gente tem que dar aquilo que lhe pertence. O devido.
Isto é a justiça. Mas o que é a virtude da justiça? A virtude da justiça é a virtude que tem a pessoa que faz a justiça sem grandes esforços. Por exemplo, imagine uma criança. Ela vai aprendendo que existem coisas que são dela e coisas que são dos coleguinhas. De repente, seu filho chega em casa com um brinquedo diferente. Onde que você pegou isso, menino? Ah, eu ganhei. Quem deu para você? Aí não sabe dizer quem deu. Ah, foi o tio. Não, não foi seu tio. Falei com ele, não foi ele quem deu isso para você. Quem deu isso para você? Ela surrupiou, afanou, roubou, né? Mão leve, levou da casa do amiguinho. Muito bem. Você vai agora entregar. Você vai lá devolver e pedir desculpas. Você vai e ensina para a criança a praticar a justiça. Entendeu o que é justiça? A criança fez, porque você estava lá no cabresto, né? Ela fez um ato de justiça, mas ela ainda não é uma pessoa justa, ela não tem a virtude da justiça. A virtude da justiça é quando ela fez a justiça uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10.000 vezes, e aí ela finalmente aprendeu. Aí você imagina ela já crescida, adolescente, ela vai à padaria, compra um doce, e a menina do caixa dá um troco errado e dá dinheiro a mais. Quando ela está na calçada, que ela vai ver o dinheiro e vê que tem dinheiro a mais, ela volta e diz: moça, a senhora me deu dinheiro a mais. Isso não me pertence. Isso é seu. Essa é uma criança justa. Ela tem a virtude, para ela não custou nada isso. Para ela, custaria ficar com aquele dinheiro que não lhe pertence. Ela não ficaria tranquila se ela ficasse com aquele dinheiro. Eis aí uma pessoa que tem a virtude da justiça. A virtude da justiça é quando a pessoa habitualmente faz a justiça. É connatural. É interessante nós notarmos isto com relação às virtudes. Isso vale com relação à justiça e vale com relação a todas as outras virtudes que nós estamos falando aqui. É importante a gente notar isto. Em que consiste uma virtude? Vejam o que é que eu coloquei para vocês. Um ato de justiça não é a virtude da justiça. 2 atos de justiça não é a virtude da justiça. Mas dezenas de atos de justiça fazem com que a pessoa fique virtuosa, porque a virtude se torna uma como que segunda natureza. Deixa eu explicar. É a questão do hábito. Quem é que dirige aqui? Quem tem habilitação para dirigir? Levanta a mão. Quem tem habilitação para dirigir? Muito bem. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Você está dirigindo. De repente, uma bola cruza a rua. Você imagina, vem uma criança atrás. Você diminui a velocidade do carro. Quando vem a criança, você freia e para o carro. E isso você faz sem grande esforço. Agora imagine que a criança vai cruzando a rua e você, que não está habituado a dirigir, tivesse que pensar: a criança vem, eu vou ter que parar. Para parar, eu preciso pôr o pé direito no freio, enquanto o esquerdo vai para a embreagem. Eu ponho primeiro a embreagem ou primeiro o freio? Ah, é assim. Enquanto isso, a criança já virou patê debaixo
dos pneus do seu carro. É ou não é verdade? Se você tiver que pensar tudo isso, você atropelou a criança faz hora. Dirigir é um hábito, é uma segunda natureza. Assim como você caminha, não é? Eu caminho aqui, olha, estou caminhando, eu sei parar, parei. Isso é natural. No carro, a mesma coisa. Quando você está no carro, você quer parar? Para você, parar já é sinônimo de fazer esse gesto com o pé. Parou. É automático, você não pensa. É uma segunda natureza. É um hábito. Então, o hábito, ele é assim. Você faz, até que finalmente aquilo não te custa absolutamente nenhum esforço. Quem toca, né? Você toca o teclado. Quem toca o teclado não fica pensando, agora eu vou dar um acorde de Dó maior, deixa eu pensar, é Dó, Mi, Sol. Que dedo que eu uso mesmo? É esses daqui. Não, não é. Se você toca, você não fica pensando, você faz. Alguém dá um gesto para você de Dó maior, você já engata no Dó maior, nem está pensando no que você está fazendo. É uma segunda natureza. Não é? Então, a pessoa está habituada. Quem toca um violão, quem toca teclado, quem toca piano, toca. Está habituado de tanto repetir aquilo. Aquilo custou esforço, sim, porque quantas horas de treino, quantas horas de estudo para você chegar a isso aí? Você nasceu tocando teclado? Não. Não, né? Teve que estudar, né? Teve que praticar. Teve que treinar. Muito bem, é assim mesmo. É isso mesmo. Nós treinamos e, de repente, a gente consegue fazer as coisas sem grande esforço. Por isso é um hábito. Um hábito bom, a gente chama de virtude. Um hábito mau, a gente chama de vício. Hábito bom, hábito mau. Um ato ainda não é o hábito. Ah, eu fiz um ato de fé. Ainda não é a virtude da fé. Vocês lembram o antigo catecismo? Que nos ensinava a rezar a oração, o ato de fé. Você fazia um ato de fé, 2 atos de fé, 3 atos de fé, até que finalmente você tinha a virtude da fé. Essa era a ideia que estava por trás. Então vejam, a virtude da justiça é a pessoa que faz a justiça, e faz tanto a justiça que aquilo já é uma segunda natureza para ela. Para ela não custa dar ao outro aquilo que é do outro. Para ela, para a pessoa virtuosa, custa ficar com o que não é dela. Ela ficaria com um drama, isso não é meu, isso não me pertence. Uma vez eu na portaria de um hotel, fui pagar a conta e o rapaz, então, foi atrás de moedinhas para me dar o troco. Eu disse, não, mania de brasileiro, né? Não precisa da moeda não, fica aí. O rapaz olhou para mim e disse, não, é um valor. A moeda é um valor. É uma moedinha, mas é um valor e não me pertence. Ele não disse não me pertence, mas ele ficou admirado. Eu disse, não, fica aí com a moeda, não tem? Não, é um valor. Veja a pessoa justa. Para ele não custou dizer aquilo, é a reação dele. Então, deu para entender, uma coisa é a justiça, outra coisa é a virtude da justiça. Agora, uma coisa com relação à virtude e ao vício, que é importante a gente ter presente. Os dois são hábitos. Hábito bom chama? Hábito mau chama? Vício. Mas o efeito não é o mesmo.
Se eu tenho a virtude da justiça, se eu tenho a virtude da temperança, se eu tenho a virtude da prudência, se eu tenho a virtude da fortaleza, já ia esquecendo uma das virtudes, deu branco agora. Se eu tenho a virtude da fortaleza, eu facilmente posso sair da virtude e fazer um pecado, porque a virtude não escraviza. Eu sou sempre livre para pecar. Se eu tenho a virtude da castidade, se a castidade para mim já é uma virtude, eu vivo castamente, já é um hábito, eu não estou na batalha, eu já estou na virtude da castidade, eu estou habituado a ter palavras castas, pensamentos castos, atitudes castas, e já estou habituado a isso. A qualquer momento eu posso pecar contra a castidade. Basta eu querer. Eu sou livre para pecar. Completamente livre para pecar. Já com relação ao vício não é assim. Se eu estou viciado no pecado, não basta dizer, eu não faço mais. O vício escraviza. É uma das coisas que as pessoas não entendem. Não é? Por exemplo, os alcoólatras, os dependentes de droga, etc. Eles acham, não, na hora que eu quiser eu paro. Experimenta. Experimenta parar para você ver. Não é fácil, não. O cachimbo entorta a boca. Né? Um vício. O cachimbo entorta a boca. A gente fica viciado nas coisas. Por exemplo, um vício de postura. Né? Quando a gente não sabe se sentar direito, não sabe se pôr de forma correta, a gente fica viciado. Tem um seminarista lá que toda hora diz, meu filho, senta direito. Meu filho, senta direito. Porque ele se contorce na cadeira de um jeito que eu não sei nem descrever. Parece uma cobra na cadeira. Né? Não é só que ele fica relaxado, sentado, não. Isso aí todo mundo faz num momento de tranquilidade. Relaxa na cadeira. Mas ele se contorce na cadeira, não sei como é que a coluna dele aguenta aquilo. Ele vai sofrer da coluna. Mas está viciado. E não é fácil sair de um vício. Mas é fácil sair da virtude. Cochilou, o cachimbo cai. Para sair da virtude é facinho. Então, vejam só. A primeira coisa aqui, nós entendemos o que é a justiça. Justiça é atribuir a cada um aquilo que é o seu. E o que é a virtude da justiça? A virtude da justiça é uma característica da pessoa que habitualmente já atribui ao outro aquilo que lhe é devido. Não pensa duas vezes em dar aquilo que não é dele para o outro. Não, atribui com tranquilidade. Essa é a virtude da justiça. Pois bem, e quais são os aspectos da virtude da justiça? Primeira coisa, gente. Nós vivemos numa cultura que, por causa da influência marxista, nós achamos que não tem esse negócio de propriedade privada. Isso, desde a Revolução Francesa, desde antes da Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau já era contra a propriedade privada. Ele dizia, é um absurdo, não é? Um dos maiores absurdos da história da humanidade é quando alguém ergueu uma cerca para delimitar a propriedade e os outros acreditaram que aquilo é dele e o resto não é. E ele acha que não tem propriedade privada. E a partir daí também a nossa sociedade vive isto. A gente acha que não tem essa coisa de propriedade privada. Como se houvesse, como se toda propriedade fosse uma usurpação, como se toda propriedade fosse um roubo. Vejam que, pensa bem que esse negócio, no fundo, está na cabeça do brasileiro.
Nós, aos poucos, estamos escorregando para o marxismo sem notar. Está acontecendo conosco. Por quê? Vejam como, por exemplo, até os empresários brasileiros, atenção, até os empresários se sentem de alguma forma culpados por possuir. Sentem, né? O fulano, ele tem uma indústria, ganhou dinheiro, tem dinheiro, e ele tem, sei lá, que carro, um Honda Civic, sei lá, não é um... É um carro bom, mas não é um desplante, assim, um negócio do outro mundo. Tem um Honda Civic. Parece que ele se sente acanhado. E todo mundo olha para ele assim, dizendo, né, você tem um Honda Civic, né? Seu sem vergonha. No Brasil, nós colocamos na cabeça a ideia de que ter dinheiro é pecado. Gente, ter dinheiro não é pecado, não. Se alguém tem algum problema de ter dinheiro, por favor, dê o dinheiro para mim que eu resolvo o seu problema. Viu? Se você acha que ter dinheiro é pecado, eu vou aliviar você desse fardo. Vem cá, dá o seu dinheiro para mim. Eu aceito. Dinheiro não é pecado. Nós precisamos ser bons administradores do que Deus nos concede nessa vida. Ter algo que é meu não é pecado. É importante nós compreendermos que a posse não é uma usurpação. Se eu trabalhei, se eu herdei, se eu ganhei, não interessa. O importante é que eu não tenha roubado. Eu tenho $1 milhão. Muito bem, eu roubei? Não. Então, isso não é pecado. Não tem por que ter um complexo de culpa. Mas nós aqui no Brasil nos sentimos culpados. Teve um pouquinho mais de dinheiro, você já vê que você se sente culpado. Você passa na rua, vê uma pessoa andando de Fusca e você está andando com um Honda Civic, você já se sente culpado de estar andando de Honda. Você vai dizer, padre, mas e a solidariedade com os pobres? Ah, bom, aí são outros 500. Aí é outra coisa. É outra coisa. Nós podemos e devemos ser generosos. Mas uma coisa, uma característica típica da justiça. Somente a pessoa justa é que é capaz de fazer aquilo que vai além do devido. A generosidade. Somente quem é justo é capaz de ser generoso. Quem é injusto, quem está sempre pegando o que não é seu, o que não lhe pertence, você está sempre surrupiando, roubando, essa pessoa que é injusta, ela não é generosa. Por quê? Somente quem atribui com justiça, paga suas dívidas de forma justa, vai de encontro aos seus compromissos, essa pessoa que é justa, que é virtuosa, ela é capaz também de ser generosa e de ir além do devido, de dar uma coisa que eu não devo isso a essa pessoa, mas eu quero dar de bom grado, de bom coração, generosamente. Mas aí eu estou indo para além da justiça, no amor, que é uma coisa que nós vamos estudar depois. Nós vamos ver a virtude do amor depois. Mas agora é importante que nós vejamos a virtude da justiça. E a virtude da justiça, existe propriedade pessoal, existem direitos pessoais, por quê? Porque existe um Criador. Existe um Deus que nos fez e que deu algo que nos é próprio. Se você, é interessante como a humanidade, nós estamos agora acostumados a falar dos direitos humanos. Não é? E é coisa boa que falemos dos direitos humanos. O que é um direito humano? Direito humano é um direito que a pessoa tem pelo simples fato dela existir. Ela não trabalhou, ela não fez nada. Ela simplesmente existe. Existiu, ela tem um direito. Direito a quê? Por exemplo, direito à vida. É um direito humano.
Mas de onde vem esse direito? Quem atribuiu esse direito às pessoas? Se não houver um Deus, fica muito difícil você falar de direitos humanos. Porque não foi o Congresso Nacional quem deu direitos à humanidade, porque a humanidade é mais do que o Congresso Nacional. Não é? O Congresso Nacional pode dar aos brasileiros um direito, mas não pode dar à humanidade. Existem direitos humanos, mas quem deu esses direitos humanos ao homem não foi a ONU. Existem direitos humanos, mas quem deu esses direitos foi Deus, o Criador. Nós somos criaturas, portanto nós, pelo fato de existirmos, já entramos num relacionamento de direito e de dever. O simples fato de existirmos, nós recebemos de Deus o direito à vida, não é? Os direitos fundamentais da pessoa humana, direito à vida, direito à educação, direito à moradia, direito de ir e vir. Esses direitos humanos fundamentais, eles vêm da dignidade que nós recebemos por sermos criaturas de Deus. É Deus quem nos dá esses direitos. E dar a cada um aquilo que lhe é devido é a virtude da justiça, atribuir às pessoas esse direito. Quando nós achamos que o Congresso Nacional ou que o Supremo é capaz de exarar uma sentença ou voltar uma lei que tire o direito dos fetos à vida, nós nos estamos colocando no lugar de Deus. Porque nós estamos indo contra os direitos humanos fundamentais. É uma realidade profundamente injusta. Agora vejam como a nossa sociedade é injusta. Por quê? Porque não nos colocamos no nosso lugar de criaturas. Para você ser justo, a primeira atitude que você tem que ter é a atitude de criatura. Vamos entender o que é a atitude de criatura? Vamos ver. Vamos olhar na Bíblia. Na Sagrada Escritura, a atitude de criatura é o seguinte. Olha lá no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, pode pegar no capítulo 2 do livro do Gênesis. No capítulo 2 do livro do Gênesis, você vai ver ali que Deus cria o homem do barro. Deus pega um pouco de terra, modela o ser humano, como o barro modelou, e depois sopra nele a vida. Acharam isso? Já é conhecido por vocês. E aí a Sagrada Escritura diz assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quem é modelado? O homem. Quem é o que modela? O oleiro que modela o barro. É Deus. Qual é a nossa atitude pecaminosa? Nós queremos inverter o processo. Vocês já se perguntaram por que a Bíblia proíbe a confecção de imagens? A Bíblia proíbe a confecção de imagens e, no entanto, a Igreja Católica faz imagem, né? Está aqui atrás, aí, ó. A imagem do crucificado. Está aí. Como é que a Igreja Católica continua fazendo imagens? Se a Bíblia proíbe. A Bíblia proíbe a confecção de imagens no sentido seguinte: quem modela é Deus, você não modela Deus. Aqui você tem duas atitudes fundamentais para escolher na sua vida. Ou você se deixa modelar, como está escrito aí no 2º capítulo do Gênesis. Ou você deixa que Deus crie você. Ou você deixa que Ele modele você. Ou você deixa que Ele confeccione você a imagem e semelhança dEle. Ou você vai se pôr na outra atitude. E você vai começar a modelar Deus. Você vai tomar a atitude de Deus Criador e vai começar a fazer um Deusinho à sua imagem e semelhança. Você vai começar a criar uma imagem de Deus. E o problema não está nessa imagem aqui, a imagem de madeira, a imagem de gesso.
a imagem de barro, o problema não é esse. O problema é a imagem aqui da mente, que a gente vai modelando um Deus conforme nós queremos. Ah, eu sei como Deus é. Deus é assim, Deus é assado, Deus é desse jeito, Deus é do outro jeito. E eu vou dizendo como Deus é, eu vou criando o meu Deus, eu tomo o lugar de Deus. A atitude doentia da humanidade sempre foi essa. A gente, ao invés de nós deixarmos que Deus nos modele, nós queremos modelar Deus. E isto é extremamente injusto. A primeira atitude da pessoa justa é uma atitude diante de Deus que dá a Deus o que é de Deus. Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A cada um o seu. E a Deus nós devemos dar o quê? A adoração, porque Ele é Deus verdadeiro e nós não somos deuses, nós somos criaturas. Nós devemos deixar que Ele nos modele, que Ele nos faça, que Ele nos confeccione. É Ele. Portanto, a atitude de rebeldia da humanidade contra Deus é uma atitude basicamente de injustiça. Quando a Bíblia quer falar de um homem santo, de uma mulher santa, diz: ele era um justo, ela era justa, não é isso? Onde está a atitude básica de justiça? A atitude básica de justiça, em primeiro lugar, é o nosso relacionamento com Deus. Então, antes de nós falarmos de justiça com os outros seres humanos, com os nossos companheiros de viagem, antes de nós falarmos de atitude de justiça para com os nossos irmãos e irmãs, os próximos, nós temos que falar da atitude de justiça diante de Deus. E um homem e uma mulher que se revoltam diante de Deus, não querendo que Deus seja Deus, é injusto. Lutero, o primeiro protestante, Lutero disse uma vez uma frase, que eu acho que por causa dessa frase, ele tem uma chance de estar no purgatório e ser salvo um dia. Acho que por causa dessa frase ele não foi para o inferno. É brincadeira, mas para dizer, a frase realmente vale a pena, muito boa. Não é porque veio da boca de Lutero que não é verdadeira. Lutero diz assim: o homem não pode querer que Deus seja Deus. Mas ao contrário, ele quer ser Deus. Isto é muito, muito realista, muito verdadeiro. Acho que quando Lutero disse isso, ele estava tomado pela virtude da prudência, ele estava enxergando o mundo real. É verdade. Dentro de nós existe uma atitude de não querer que Deus seja Deus. Porque o negócio é o seguinte, nós queremos ser Deus. E com essa história de Deus não tem assim, eu também quero ser Deus. Não tem esse negócio de eu também. Não existe eu também. Só Deus pode ser Deus. E se Deus é Deus, isso significa, consequentemente, que nós não somos Deus. É fatal. Ora, dizer que nós não somos Deus significa dizer que Ele é Deus para nós. E nós precisamos nos deixar modelar. Acha isso pouco? Isso é dramático. Dramático porque nós não queremos, nós somos rebeldes. Como diz a Sagrada Escritura, nós somos um povo de dura cerviz. Nós somos vasos rebeldes que se revoltam contra o oleiro. E a gente quer aconselhar Deus. Nós queremos aconselhar Deus, nós queremos dizer, Deus, é assim que deve ser. Quantas pessoas pronunciam o absurdo de dizer assim, se eu fosse Deus, eu faria assim, assim, assim. Já parou para pensar no absurdo dessa frase? Você já ouviu essa frase, né? Quem sabe você até já pronunciou. Mas essa frase
é uma blasfêmia. Se eu fosse Deus, você de repente se institui como conselheiro de Deus. Você sabe mais do que ele. Do jeito que ele fez não foi muito bom. Agora você que sabe como é que é o negócio. Você está dizendo, Deus, desculpa aí, tá? Você criou o mundo, mas vamos dar uma consertada aqui. Eu vou ajeitar o seu né? Vou dar uma chancha para você. Vou dar uma chance para Deus e vou consertar. É a nossa atitude de rebeldia. O homem não pode querer que Deus seja Deus, porque o homem quer ser Deus. Esta é a atitude fundamental de injustiça na qual nós nos encontramos. Uma das coisas principais que nós precisamos compreender na nossa vida é o que significa ter um Deus. Vocês sabem que eu sou professor no seminário, e no seminário eu dou aula de Teodiceia. Teodiceia é uma matéria na filosofia que estuda a existência de Deus, filosoficamente. Ou seja, a partir da razão humana, não a partir da Bíblia, não a partir do catecismo, não. Só a partir da razão humana, não é? A partir da reflexão racional. Bom, eu dou aula de Teodiceia. E eu digo no início do curso para os meus alunos e alunas, gente, este curso aqui não vai provar para vocês que Deus existe e também não vai provar que Deus não existe, porque não é possível provar. Dá para provar que esse celular existe, olha aqui, veja, pronto. Porque o celular eu posso levar para um laboratório, eu posso pôr na balança, pesar, medir, isso daí dá para provar, é empírico. Mas Deus, pelo próprio fato de ser Deus, não dá para provar. E nem dá para provar o contrário, não dá para provar que Ele não existe. Se alguém disser, eu descobri a prova de que Deus não existe, pode saber, é bobagem, nem dê ouvido. Se alguém disser assim, eu tenho uma prova de que Deus existe, também é bobagem, não dê ouvidos. Mas padre, não tem as provas da existência de Deus? Não são provas da existência de Deus, são argumentos racionais que indicam que é razoável que Deus exista. Tem até lógica que Deus exista. Faz sentido que Deus exista, mas prova no sentido científico, material, concreto, não existe. Porque Deus não se põe Deus na balança, Deus não é sensível, não dá. Bom, fecha parênteses. Eu digo para os meus alunos, vejam, nesse curso de Teodiceia nós vamos aprender não tanto uma prova que Deus exista ou que Deus não exista. O que eu gostaria de transmitir para vocês nesse curso é o que significa a existência de Deus. Ou seja, que consequências para a vida de uma pessoa o fato de Deus existir. E que consequências há na vida de uma pessoa o fato de Deus não existir. Se Deus existe, as consequências são essa. Se Deus não existe, as consequências são essa. Deus não é um detalhe que não muda a nossa vida. Não. Quando um dia um cientista apresentou para Napoleão, não sei quem foi, acho que foi Laplace, não me lembro direito, apresentou para Napoleão toda a história das estrelas, os astros, e como funcionava o universo, etc. e tal. Napoleão olhou para ele e disse, e Deus? E o cientista, acho que foi Laplace, não me lembro direito, disse, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Eu não tenho necessidade desta hipótese. Como se Deus fosse uma hipótese. Como se Deus fosse só uma teoria. Mas Deus não é isso. Deus muda muito a nossa vida. Gente, se Deus existe, a vida tem sentido. A primeira coisa a primeira consequência da existência de Deus é essa. Se Deus existe, a vida tem sentido. Se Deus não existe, a vida não tem sentido. Por uma razão muito simples.
Sentido tem se alguém criou a coisa. Qual é o sentido de um celular? Bom, você vai perguntar para o fabricante. Qual é o sentido de uma árvore? Se Deus não existe, não tem sentido nenhum. Ela está aí somente. Ela não tem razão de ser. Ela não tem propósito. Mas se Deus existe, a vida tem sentido. Então, se Deus não existe, comece a se desesperar. Porque, de fato, existe um grupo de filósofos que eu tenho uma admiração profunda por eles. Não por causa daquilo que eles disseram, que disseram muita bobagem. Mas eu tenho admiração profunda pela coragem. São os filósofos existencialistas. Os filósofos existencialistas, eu tenho admiração pela coragem deles, porque eles levaram até as últimas consequências o fato de Deus não existir. Ou seja, eles creem que Deus não existe. E tiraram as consequências disso. Ou seja, quais as consequências? A náusea, angústia, crise existencial, falta de sentido de vida, suicídio, desespero. Essa é a consequência. Se Deus não existe, comece a se desesperar. Porque a vida é um absurdo. Se Deus não existe, a vida é uma piada de mau gosto. Porque ela não tem sentido. Para que você lutar e terminar 7 palmos debaixo da terra? A gente passa a vida inteira lutando. A gente luta para criar prédios para proteger o nosso corpo, para nós não ficarmos doentes. A gente luta para comprar roupa, para nos proteger das intempéries do tempo. A gente luta para comprar comida, a gente luta para comprar remédio, a gente luta para os recursos da medicina melhorarem, a gente luta para tudo, luta para viver, para preservar essa vida, para chegar no final e ser derrotados, porque um dia a gente vai morrer. Então, para que lutar? Se Deus não existe, a vida é absurda. Agora, se Deus existe, olha aí o golpe, olha o pulo do gato. Se Deus existe, então, isto muda completamente minha vida. Deus não é uma hipótese inócua. Muda completamente a minha vida, porque se Deus existe, Ele me pensou. E eu fui pensado por Ele, então quer dizer que a minha atitude básica na vida é uma atitude de obediência a alguém que me pensou. Assim como eu, para utilizar bem o celular, devo seguir as instruções do fabricante. Significa que eu tenho as instruções do fabricante que me fez. Alguém me pensou. Não é que eu funciono de qualquer jeito. Não. Tem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Você é sempre livre para obedecer ou não obedecer, mas as consequências não são livres, nós já falamos isso hoje de manhã. Você é livre para tomar veneno, mas você não é livre para tomar veneno e não morrer. Se você toma veneno, livremente, a consequência ela é obrigatória, chama-se morte. Por quê? Porque está escrito na lei do seu ser. Você pode fazer sexo livre e numa noite ter relações sexuais com 10 pessoas. Pode fazer. Mas você não é livre para na manhã seguinte sentir que sua vida está cheia de sentido, que você está feliz e que não existe um vazio existencial. Não. Se você fizer isso, no dia seguinte você está na fossa. Porque sua vida está vazia, sem sentido e absurda. E cada vez mais absurda. É consequência. Então vejam, a primeira atitude da pessoa justa, o homem justo, a mulher justa, é dar a Deus o que é de Deus. Dar a Ele a reverência, a adoração, o louvor. Agora, é interessante nós compreendermos também um aspecto, que a justiça para com Deus é uma dívida que nós nunca vamos ser capazes de pagar. Por quê? Porque o que quer que nós queiramos dar a Deus, foi Ele que nos deu.
Então, pagar a nossa dívida de justiça para com Deus é mais ou menos como a criança que quer dar um presente de Dia dos Pais para o pai, né? Vai lá na carteira do pai, pega dinheiro, vai à loja, compra, faz uma dívida. O pai recebe o presente e ainda tem que agradecer, dizer obrigado pela dívida que você fez. É mais ou menos isso quando a gente dá alguma coisa para Deus. É uma dívida impagável. Mas, mesmo assim, nós precisamos assumir essa atitude. E, com relação às outras pessoas, existe a dívida para com os nossos irmãos, de respeitar o outro enquanto outro. Saber que o outro tem direito a ser, tem direito de possuir, tem um limite. Existe um limite. E nós precisamos criar esta virtude. Lá no nosso seminário, nós temos um método pedagógico. Quando o rapaz entra no seminário, o primeiro ano, ele dorme num grande dormitório, com vários outros rapazes. São 10, 15 rapazes num dormitório só. Para quê? Para ele ser incomodado pela presença do outro. Na casa dele, ele estava acostumado a viver sozinho, no quarto dele. Na casa dele, ele tinha a vida dele, ele vivia sozinho, ouvia música na hora que quisesse, batia a porta e fazia barulho, acordava durante a noite e ligava a luz. Nós, no seminário, colocamos no grande dormitório para que a pessoa comece a notar que o outro existe e que eu não posso fazer barulho. Se eu acordar durante a noite, de madrugada, no outro dia, outro vai reclamar. Dizer, ó, o barulho que você estava fazendo aí. Depois que ele passou um ano no grande dormitório, a gente passa para um outro quarto, com 3 pessoas. E são 3 pessoas, por uma razão bem pensada. Por quê? A tendência, quando você, vamos supor, você faz um hospital e tem uma enfermaria. Na enfermaria são 4 leitos, geralmente. Por quê? Porque a tendência dos pacientes é ficar de 2. Um faz mais amizade com o outro e o outro faz mais amizade com um. Então ficam 2 grupos de amigos, 2 grupos de amigos. Se você põe 3, um fica sempre de fora. Isso é natural, é uma tendência natural. E a gente põe num quarto com 3 exatamente para lutar contra essa tendência de excluir. E ali você põe 3, você espera um momentinho e vê quem que vai ser o excluído da relação. E aí, como formadores, a gente vai lá e começa a cutucar, e começa a incomodar, e começa a dizer, olha só, você está excluindo, rapaz. Você tem que incluir. Isso aqui é seminário. Seminário não é ECC, Encontro de Casais com Cristo. Não é para vocês fazerem o casalzinho e deixar o outro de fora. Tem que incluir o terceiro. Tem que ser 3 amigos, não excluir o terceiro. Vai, incomoda. É um incômodo? É, mas é o incômodo de voltar-se para o outro, de olhar o outro e dar ao outro, não é? A dignidade que ele tem. Você precisa estar lá incomodando, dizendo, olha, é um incômodo? É. Só depois de 3 anos de seminário é que o fulano vai ter o quarto dele individual. Mesmo assim, o banheiro é coletivo. Para quê? Para incomodar. Podíamos fazer um banheiro individual. Mas banheiro coletivo é um troço que incomoda. Não tem troço que incomoda mais do que banheiro coletivo. Por quê? Ainda mais entre homens, né? Ou bicho desleixado, né? Aí um vai e usa o banheiro, deixa sujo, o outro já vai incomodado, já, etc. Aí dá aquela briga, arranca rabo, vem de cá, vem de lá. Para quê? Para você notar que o outro existe. Isso é formativo. Depois, quando for padre, vai viver na sua paróquia do jeito que quiser, mas você pelo menos aprendeu. Pelo menos teve um período de formação em que você aprendeu a dar ao outro o que é do outro, o que é devido, a viver juntos.
Nosso Senhor Jesus Cristo, quando mandou os seus apóstolos, os enviou 2 a 2. São Paulo nunca andava sozinho. Ele primeiro foi com Barnabé. Depois, no meio do caminho, não é? Então, Barnabé chamou João Marcos, que era sobrinho dele. Paulo chamou Silas. E aí foram os 4, felizes e contentes da vida. Lá pelas tantas, o Marcos desistiu. Paulo já ficou com raiva. E deu briga. São Paulo brigou com São Barnabé. São santos canonizados. E você acha que santo não briga? Brigaram. Porque Barnabé ficou ofendido, porque Paulo não queria levar o moleque. Paulo também não era bolinho não, né? Não era fácil, né? Paulo disse, não, esse moleque roeu a corda na outra viagem, não vou querer levar não. Barnabé disse, não, mas é meu parente. Então vai embora com seu parente. E romperam e foram embora. Brigaram. Mas nessas brigas, nesses encontros e desencontros, a gente vai se formando. Porque que o outro incomode, a presença do outro incomode, isso é bom para nós. O meu irmão é o meu médico. É o meu médico. Quando você, por exemplo, está rezando, imagina que você está sozinho na capela, a capela só para você, o Santíssimo só para você, feliz e contente da vida. Você vai decolando, entra alguém e abre a porta rangendo. Aí começa a tossir. Aí arrasta a cadeira. Aí dá um bocejo. Aí você pensa assim, olha aí, por isso que não dá para a gente ser santo. Eu já estava aqui no 7º céu, já estava quase subindo perto de Deus, agora vem essa anta batizada me atrapalhar. Aqui, ó, já estou irritado, eu já estava santo, agora estou irritado. É por isso que a gente não chega à santidade. Não, meu irmão, seu irmão é seu médico. Você já estava doente antes. Teu irmão veio apontar a sua doença. Você, quando estava lá, santinho, sozinho na capela, em arroubos místicos, subindo ao 7º céu, você já era um doente de ira. O irmão só veio pôr o dedo na sua ferida para mostrar que você estava doente. Porque quando a gente vive sozinho, a gente se acha muito santo. Mas é a presença do outro que faz com que a gente veja a nossa miséria. Como é que nós vamos aprender a humildade se nós não tivermos alguém diante do qual nos humilharmos? Como é que nós vamos aprender a partilhar se nós não tivermos alguém que incomoda a nossa solidão? Como é que nós vamos aprender a dar ao outro o que é do outro, se o outro não estiver aí? E é por isso que São João nos diz, quem diz que ama a Deus que não vê, e ama e não ama o irmão a quem vê, é um mentiroso. Porque esta justiça para com Deus e a justiça para com os irmãos estão intimamente ligadas. Dar ao outro o que é do outro. É um incômodo. É um incômodo. Nós precisamos uns dos outros para nos santificarmos. Os santos padres do deserto, chegavam a dizer que o demônio é o nosso médico. Não só o irmão, o demônio é o nosso médico. Porque quando o demônio vem nos tentar, ele põe o dedo na ferida e você acorda para a vida e vê que você não está santo. Então, por mais que o irmão esteja fazendo com você uma injustiça, saiba tirar algo de bom disso e compreender que o seu coração também é injusto como o dele, de alguma forma, e que você pode aprender a se adaptar, partilhar, se abrir, se humilhar e crescer interiormente. Quando Deus criou a mulher, no livro do Gênesis está escrito assim: não é bom que o homem esteja sozinho, vamos criar um auxílio que esteja ao seu lado. É isso que está escrito nas nossas traduções, mas não é o que está escrito no hebraico. No hebraico está escrito assim, ao pé da letra: não é bom que o homem esteja só, vamos criar um auxílio contra ele.
Auxílio contra. E não tem maior verdade, gente. Alguém duvida que mulher é completamente diferente de homem? Alguém duvida aqui? Mulher não entende a cabeça de homem de jeito nenhum, e homem não entende a cabeça de mulher de jeito nenhum. É ou não é verdade? E é esse embate que nos santifica. É este convívio. Por isso Deus colocou a mulher do lado do homem e o homem do lado da mulher como um auxílio contra. Por isso não reclame. Não reclame da diversidade. Não reclame da diversidade, porque é exatamente essa diversidade que nos enriquece, que nos santifica, que faz com que nós aprendamos no nosso relacionamento com os outros. E, finalmente, virtuosamente, saibamos dar ao outro o que é do outro. Esta é a virtude da justiça, quando nós, espontaneamente, tranquilamente, naturalmente, aprendemos a dar.